Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a importância da diplomacia empresarial. Quanto isso é relevante, quanto isso é determinante na vida de uma empresa em um país como o Brasil. E quais são as entidades que atuam nesse âmbito tão importante, tão relevante para o empresariado brasileiro. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui nos estúdios da BMC uma convidada especial, a Karine Scolin, que é fundadora e presidente do Grupo Voto. Karine, muito boa noite. É um prazer tê-la conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, prazer é todo meu. Carlos, muitíssimo obrigada pelo convite, honrada com esse público tão qualificado. Uma alegria a gente poder estar aqui falando de um tema tão importante como diplomacia empresarial. Alegria toda nossa tê-la conosco aqui nos estúdios. Karen, primeira pergunta de rito para todos os meus convidados e convidadas. Quem que é a Karen no mercado em um minuto? Bom, Karine Scolin é uma empresária, cientista política de formação, apaixonada pelo Brasil, apaixonada pela boa política, que trabalha há 20 anos para tentar mostrar a importância da interlocução política a interlocução política com o setor privado. É nossa missão, né, como empresário e também como Grupo Voto, a gente poder abrir espaços, seja nos governos estaduais como no governo federal, para a gente encontrar formas de poder ajudar os governos a auxiliar os empresários a ter um ambiente de negócios mais propositivo e, obviamente, com isso tudo também potencializar a competitividade da indústria brasileira. Perfeito. E vamos explicar para o nosso público o que é o Grupo Voto, como surgiu, onde atua, né, e quais são as atividades, né, os âmbitos em que ele atua. O Grupo Voto surgiu no Rio Grande do Sul há 20 anos atrás. Nós nascemos como um veículo de comunicação, Revista Voto, nascemos como um veículo focado em análise política e econômica. O veículo, né, graças a Deus, foi crescendo muito. Logo após o veículo, a gente abriu um núcleo de interlocução política e empresarial, que foi o Ciclo Brasil de Ideias, é um ciclo de eventos que aconteceu primeiro no Rio Grande do Sul, todos os meses. Hoje a gente atua em 4 capitais, com mais de 25, 30 eventos por ano. Depois acabamos abrindo um braço de consultoria de relações governamentais e hoje temos também um braço de gestão de crise. Então temos 4 pilares, né? Dentro desses pilares, o nosso maior objetivo, como foi falado, é justamente unir de forma saudável e transparente o setor público e o setor privado para a gente poder assim fazer o Brasil avançar, né? Nós temos consciência de que esse é um trabalho fundamental, porque, como a gente fala, as lideranças políticas, eles não têm obrigação de entender de todos os setores, então é obrigação do setor privado levar as suas dores, levar as suas demandas, né, para o setor público poder, assim, ter conhecimento e melhorar o nosso ambiente para que a gente possa cada vez prosperar mais. Claro. É interessante esse ponto, mas o modelo de vocês, o modelo de diplomacia empresarial, desse relacionamento com o poder público, é um modelo brasileiro, é algo que foi criado no Brasil, porque o Brasil é um país muito peculiar em termos até constitucionais, né? Em termos econômicos, em termos de dinâmica política, ou é algo que existe lá fora e vocês tropicalizaram aqui no Brasil? Como que foi a ideia? Como é que surgiu a ideia? Carlos, eu acho que como tudo no Brasil, né, tudo vai se adaptando. Até a pizza aqui no Brasil. Até a pizza. No Brasil, acho que não tem assim um modelo muito definido de nada em setor algum, né? A gente tem países que têm, por exemplo, institucionalizado, legalizado, né, a profissão do lobista, o lobby propriamente dito, que aqui no Brasil, lamentavelmente, né, existe um preconceito em cima desta palavra e do meu ponto de vista, lamentavelmente, também ainda não foi regulamentado, embora essa pauta tenha avançado muito no Congresso, e eu acredito que num futuro breve, né, isso deva ser uma realidade, a gente deve ter institucionalizado, formalizado, né, a profissão de lobista no Brasil. O que é a diplomacia empresarial, né? Como que vão se adaptando, né, os relacionamentos? Eu acho que tem várias formas, né? A gente tem muitas empresas extremamente capacitadas, por exemplo, em Brasília, muitos escritórios de advocacia que fazem isso. Nos Estados Unidos, a maioria são escritórios de advocacia, mas cada um se adapta, né, da sua maneira. Nós, do Grupo Voto, como nós nascemos muito com conteúdo, nós nascemos como uma revista de análise política e econômica, a nossa missão
Hoje é muito mais poder tirar aquele conteúdo do papel e levar para o olho no olho, né? Oportunizando assim que as empresas consigam, num bate-papo muito transparente e muito claro, levar para os governadores, para os ministros, as suas demandas, as suas pautas. A gente consegue, através disso, ter um diálogo, né, muito transparente e também consegue impactar de forma positiva políticas públicas, né, que possam beneficiar esses setores. Então, a gente trabalha desde um formato que esses conteúdos são levados através de eventos. Nós temos também um braço de produção de conteúdo analítico, né, setorial, que serve para ajudar os nossos clientes, mas também para ajudar a levar esse conteúdo para o setor público. E, obviamente, a nossa missão, né, e é o que eu acho mais fundamental assim, no Brasil hoje, é a gente poder trabalhar essas relações de forma muito transparente, de forma muito aberta entre os dois setores. Porque é o que a gente sempre fala, assim, o governador, o presidente da República, o ministro, eles têm tantas demandas diárias, assim como um CEO, o presidente de uma empresa, é um turbilhão diário que pouco se consegue parar, conversar e levar a dor daquele setor, a dor daquela empresa, de forma clara para o ambiente político. Então, quanto mais presente nós estivermos no Congresso, quanto mais presente nós estivermos nas assembleias legislativas, mais claro ficam as nossas demandas e mais fácil fica o entendimento do setor público do que é possível, o que não é possível fazer com aquele setor para fazer com que as empresas continuem investindo no Brasil ou então que não sejam sobrecarregadas do ponto de vista tributário ou do ponto de vista regulatório e que possam, assim, investir cada vez mais e também ter o seu trabalho facilitado, porque aqui no Brasil a gente sabe que é muito difícil, né? A gente tem, assim, questões regulatórias, a gente tem questões tributárias, que às vezes as empresas têm muito mais funcionários dedicados à questão tributária do que qualquer outra coisa, porque o medo de errar fica muito caro, né? O erro sai muito caro. Então, a nossa missão e essa conexão é fundamental para que a gente possa deixar isso muito transparente e para que as empresas possam também ter mais tranquilidade na sua atuação. É interessante essa questão, vários pontos na mesa da regulamentação, né, da profissão. O lobista dá uma palavra ruim para ser utilizada, né, mas regulamentação de quem faz essa atividade de diplomacia empresarial. Na União Europeia existe uma regulamentação muito sólida, né, que já faz muito tempo, até melhora a transparência. A primeira pergunta que te faço o que falta para que exista uma regulamentação, como na União Europeia, até como nos Estados Unidos, né, que é um pouco mais light essa regulamentação, no Brasil, que possa permitir que essa atividade seja algo absolutamente normal, como já acontece, mas apenas mais transparente, né, nesse ponto de vista. Na sua opinião, o que falta lá em Brasília para que essa regulamentação exista? Eu acho que falta, na verdade, uma mobilização do setor que não existe, né? Porque como cada um se denomina de uma forma, então tem os escritórios de advocacia que alguns fazem, tem outros escritórios de relacionamento político que também faz, cada um se denomina de uma forma. Então, no meu ponto de vista, falta uma união do setor para que essa mobilização seja realmente forte e concreta e também do ponto de vista de prioridades na pauta da Câmara dos Deputados, vamos dizer que essa não é a prioridade nem número 1 nem a número 10, né? Ela está assim ainda em desvantagem em relação ao calendário legislativo. Mas eu acredito assim que é natural, né, que essa pauta seja cada vez mais latente, que ela seja cada vez mais urgente de ser aprovada, até porque, como tu falou, a profissão do lobista é vista com preconceito. E cada um acaba estabelecendo essas relações de alguma forma. Então, por exemplo, nós nos denominamos como uma empresa de diplomacia empresarial. Por quê? Porque além da gente fazer essa interlocução, a gente não entra, por exemplo, na parte dos processos legislativos, né, como outras empresas entram. Então, cada um se denomina, que é como tu falou, a gente vai tropicalizando e cada um vai achando onde pode encaixar o seu formato de trabalho. E as oportunidades nesse setor e as demandas são tantas, até pelas dificuldades, especialmente para as multinacionais, né, para os estrangeiros de atuarem no Brasil, que seria absolutamente natural que a gente tivesse
essa regulamentação, até para as empresas internacionais terem mais segurança de agir aqui. Né? Mas, lamentavelmente, assim, essa é uma pauta que vem se arrastando, como eu falei, já avançou, e eu acho fundamental, porque quanto mais rápido, né, a gente tiver uma legislação clara, mais fácil e muito mais transparente vão ficar todos os processos. Com certeza, e também muito mais ágil a resolução de problemas para as empresas podem ser alcançados, né? Tá interessante também esse ponto, porque, se não me engano, John Kennedy dizia que um lobista me explica em 3 minutos aquilo que um funcionário demora 3 semanas para me explicar, né? Então, é importante também isso para uma dinâmica, especialmente legislativa, mais ágil. Ele dizia isso quando ele era senador, né, antes de ser presidente. Mas quais são as maiores demandas que as empresas brasileiras ou estrangeiras que fazem parte do Grupo Voto têm em relação ao atual momento do Brasil? É um problema tributário, a reforma tributária que acabou de ser aprovada, é um problema de regulamentações extemporâneas, é um problema de falta de regulamentação de algum setor. Quais são as maiores demandas que os membros associados ao Grupo Voto te apresentam com maior frequência? Olha, são das mais variadas, né? Mas eu arriscaria dizer assim que a pauta macro gira em torno das questões tributárias, ou seja, a maior parte das grandes empresas, sejam nacionais quanto multinacionais, tem sempre um receio, uma insegurança de serem surpreendidos com algum tributo a mais, né, ou com uma mudança, né, de legislação que possa sobrecarregar ainda mais o custo dos processos industriais. Então, eu acho que essa é uma preocupação sempre latente de todos os setores e, como eu falei, tanto das nacionais quanto das internacionais. E o nosso papel, né, e eu acho que uma das principais demandas que a gente recebe é muito de entender o ambiente político. E não só o ambiente de Brasília, né, mas também os ambientes estaduais, né, porque a gente tem o Brasil, né, esse país maravilhoso deste tamanho, então, assim, tem atuações de governadores, né, muito semelhantes em alguns governos, outros muito diferentes. Então, acho que é muito em cima também de entender um pouco o cenário político, de poder entender, assim, os próximos passos, né, para onde a música vai tocar, para não ser surpreendido, né, negativamente com alguma informação ou com alguma guinada, né, que não tenha sido previsto do ponto de vista de análise de risco político e econômico. Então, eu acho que muito mais, assim, estar conectado e estar sempre muito presente, assim, das movimentações e do contexto político e econômico nacional. E só para terminar esse bloco, que temos mais 3 minutinhos, qual que é o feeling que você tem? Porque tendo associados empresas muito importantes no Grupo Voto, você também tem o feeling do humor das empresas nesse momento, nessa particularidade que o Brasil está vivenciando. Qual que é o humor das empresas que fazem parte do Grupo Voto? Elas foram surpreendidas mais do que elas gostariam? Elas conseguiram prever, conseguiram entender o que estava acontecendo? Há uma certa previsibilidade no futuro? Elas estão amedrontadas com aquilo que está por vir? Estão confiantes? Qual que é a percepção atual dos membros do Grupo Voto? Bom, eu acho que tem uma característica das empresas que estão conosco que é muito significativa, né? Que são empresas que têm um planejamento de longuíssimo prazo. Então, a empresa que investe no Brasil, que já está no Brasil, com esse planejamento a longo prazo, ela está menos suscetível às variações, né, de crises políticas e econômicas. Não que gostem, obviamente, ninguém gosta, mas está na programação poder ter uns solavancos para cima e para baixo. Então, se a gente olhar, por exemplo, 20 anos atrás, né, e nós temos empresas que estão conosco há 20, 18 anos, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista das demandas, digamos, dos empresários, o Brasil avançou muito, né? Nós fizemos algumas reformas muito significativas que pareciam quase impossíveis, né? Como a trabalhista, como a previdenciária, como a tributária. Então, assim, a gente vem aos solavancos, né, crises políticas que fazem parte do nosso cotidiano, mas eu acho que há uma evolução, né, se a gente for olhar esses últimos 20 anos, há uma evolução, há uma demanda empresarial assim, que foi atendida, né? Temos muito a caminhar pela frente ainda, mas eu acho que do ponto de vista dos nossos
clientes assim que têm essa programação a longo prazo, né, o momento assim não tem nada fora do normal, assim, está tudo dentro do contexto. Obviamente que cada eleição, né, há um receio, né, do que pode acontecer, mas as eleições municipais acabam impactando pouco, né, nessa avaliação e nessa preocupação. Então eu vejo que um momento assim, o Brasil, e quem investe no Brasil, eu acho que sabe, né, que é um país assim de muitas oportunidades, de muitas crises, né, voluntárias, seja políticas quanto econômicas, mas do ponto de vista assim, empresarial, eu acho que a gente reconhece que houve avanços significativos e que especialmente o Congresso tem trabalhado para avançar ainda mais nesse sentido. Perfeito. Vou pegar esse gancho já no próximo bloco, mas antes disso vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos para falar da importância da diplomacia empresarial com a fundadora e presidente do Grupo Voto, Karin Misculin. Então, não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a importância da diplomacia empresarial. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a fundadora e presidente do Grupo Voto, Karin Misculin. Karin, vamos lá. Você contou pra gente que há 20 anos de experiência, 20 anos de vida, né? Mais de 20 anos de vida do Grupo Voto. Você viu muitas coisas acontecendo no Brasil. O Brasil melhorou muito, mas tivemos também muitos solavancos, né? Muitas mudanças de governo também. Tivemos 4 presidentes, voltou também no terceiro mandato, o atual presidente Lula. Mas como é que funciona isso na prática? Ou seja, quando muda um governo, tem uma mudança também, não só do presidente da República e dos ministros, mas também dos secretários, de muita gente lá em Brasília, né? Aquilo que nos Estados Unidos se chama de spoil system, né? Como é que é a atuação de um grupo como o Grupo Voto na prática? Como que se entendem quais são as dinâmicas efetivas do poder lá em Brasília? Bom, isso é uma pergunta maravilhosa, né? E é o que a gente ama fazer, porque muita gente pergunta, meu Deus, como é que pode escolher trabalhar com política, né? Trabalhar em Brasília, como assim? E é uma coisa maravilhosa, porque eu sempre falo, né? A política é tudo na vida da gente, né? O problema do brasileiro, eu acho que demorou muito tempo para se conscientizar do poder do voto e do poder da boa política, né? Então, porque a política é tudo, a política está em todos os lugares. Então, o nosso trabalho, obviamente, é um trabalho assim que precisa muita dedicação, né? Precisa muito bater de pernas, né? Pelos corredores de Brasília, pelos corredores de Congresso. A gente tem, claro, estabelecido, né, algumas relações assim que a gente chama assim mentores praticamente, né, políticos, para nos ajudar também a vislumbrar tendências, a vislumbrar caminhos, vários, né, para poder entender todos os lados, porque no Brasil são muitos, né, a gente tem aí uma variedade de partidos muito grandes, né, um congresso gigante, então a gente dedica boa parte do nosso trabalho, né, a entender essa lógica, né, das principais lideranças políticas, para poder entender principalmente, né, as novas lideranças. Isso é uma coisa que é maravilhoso e a gente sempre investe muito assim, em decifrar essas novas lideranças. Começa um trabalho sempre de aproximação, né, para entender se determinados líderes assim, vão realmente prosperar, para que caminho vão. Então é muito bonito, assim, é uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu sou cientista política de formação, então essa questão assim de poder ficar decifrando, né, os códigos da política, decifrando os movimentos, né, não só dos partidos, mas das lideranças, que eu sempre falo que vão muito além do que sai nos jornais, né? Eu acho que eu sempre falo que as notícias, assim, normalmente tem mais 10 informações por trás que a gente não consegue ver, então a gente faz muito esse trabalho de leitura de bastidor, de tendência, e principalmente, que é uma coisa muito importante no Brasil, né, entender os movimentos dos líderes,
né? Porque realmente é um congresso muito grande, mas se a gente for ver assim, a gente tem lá um núcleo, né, que a gente chama, né, dos líderes do Congresso, dos principais líderes políticos do Brasil, que são os que realmente norteiam, né, as principais decisões e para onde as vertentes irão caminhar. Então a gente trabalha muito em cima de informação, muito em cima de olho no olho, muito em cima de bater muita pedra no Congresso, né, para poder entender esses movimentos e poder, de uma forma assim mais assertiva possível, trabalhar em cima disso. Alessandra, vou pegar esse gancho também da questão das novas lideranças políticas, né, que você citou. Quem são, na sua opinião, as novas lideranças políticas do Brasil do futuro? Para onde elas vão? O que vocês estão vendo nessas lideranças? Temos políticos muito jovens em cargos importantes. O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um deles, né? O Eduardo Leite. Temos a Tabata Amaral aqui em São Paulo, o Marcel Barratem também, que é gaúcho, entre outros. Mas acabam sendo lideranças que, não sei, me corrija, estou enganado, tem pouco appeal popular, né? Tem pouca força em termos de voto. Vimos aqui a Tabata Amaral em São Paulo, resultado modesto, no final das contas, né? Em termos eleitorais. O próprio governador Leite foi reeleito por uma margem muito pequena. O Partido Novo também não consegue ter uma expressividade maior. O único que parece ter uma força eleitoral um pouco maior é o atual prefeito do Recife, né, o Campos, até por uma questão de herança política familiar. O que você está vendo? Quem são os novos líderes da política do Brasil e qual é a direção que eles estão tomando, até em termos ideológicos, né? Eles são mais à direita, mais à esquerda, mais liberais, mais conservadores? Olha, eu acho que a gente tem uma excelente nova safra, digamos assim, né? Para falar bem, de forma bem gaúcha, uma nova safra assim, de lideranças políticas. São líderes que emergiram, né, eu acho assim, nos últimos 8 anos. Né, eu acho que a última eleição majoritária, né, para a presidência, para deputados, a gente teve ali expoentes muito significativos. E essa questão, por exemplo, ali da Tabata, do Marcel, eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu aprendi com a política, é que tudo tem o seu lugar na fila. Né? Tudo tem o seu lugar na fila e tem o seu tempo. E também, às vezes, tem excelentes lideranças, por exemplo, que estão no Congresso e, às vezes, podem não ter sucesso numa candidatura majoritária a uma prefeitura, por exemplo, mas daqui a um pouco vai para uma outra frente e consegue ter um sucesso inesperado. Então, eu acho que tem momento, né, e tem fila. A gente vê que tem alguns líderes que pareciam que iam dar um salto, pularam o lugar na fila e voltaram para a estaca zero. Então, assim, esse também é um processo, né, que eu entendo, assim, ser muito importante na política e a gente vê que ele funciona. Mas eu acho que a gente tem grandes novos líderes no Brasil, né? Como tu falaste, eu acho que o Eduardo Leite é uma grande liderança. Eu acho que a gente tem no Paraná, Ratinho Júnior, uma grande liderança, né, com uma gestão assim, espetacular, uma aprovação impressionante, né, um jovem extremamente comunicador, tem uma conexão assim, muito forte, né, com a população, então eu acho que o Ratinho uma super liderança. Governador Tarcísio de Freitas, uma super liderança, né, alguém que nunca foi vereador, nunca foi deputado, nunca foi senador, chegar justo sendo né, governador dessa potência que é São Paulo, é uma liderança. Né? Eu acho que Zema, que da mesma forma, né, sai do setor privado e chega ao governo, né, e teve uma excelente modelo assim, de governança na gestão. Então a gente tem vários novos líderes, né, assim, só falando assim, por cima dos governadores, né? Tem governador do Piauí, que é um jovem também, um matemático, que é uma coisa inusitada no Brasil, tem um matemático governador, que é um jovem que também está fazendo uma boa gestão. Mas eu acho que se a gente for olhar, assim, pegando todos eles, ouso dizer que eles têm uma característica de atuação que tende muito para a moderação. Né? São governadores que conversam muito entre si, que conversam com todas as vertentes e que não têm como sua principal característica serem lideranças de embate. São líderes que tendem a ir para a moderação,
eu acho que boa parte deles centro-direita, centro-esquerda, mas assim, eu entendo que essa safra que eu citei, assim, são políticos, assim, talhados, né, para construir pontes, construir caminhos, construir legados. Alguns deles, como Eduardo Leite, Ratinho, por exemplo, também com uma vertente muito boa de comunicação e já entendendo essa nova dinâmica política chamada rede social. Então, assim, são bons comunicadores, investem nisso e conseguem ter bons resultados com isso, né? Depois a gente tem uma leva, como tu falou, de deputados federais excepcionais, jovens, talentosos, estudiosos, dedicados, né, que são referências nos seus segmentos, que tem uma legião de seguidores nas suas redes sociais. E falando do prefeito Campos, isso, é um líder, né, que vem com uma carga genética bastante favorável, mas sem dúvida nenhuma ele conseguiu usar a seu favor a comunicação, acho que como ninguém dessa nova safra tem conseguido, né? Essa questão das redes sociais, da comunicação, da leitura deste resultado, hoje é fundamental para o sucesso de qualquer nova liderança. Lisa, queria só terminar o bloco falando justamente disso, né? Exatamente disso, das redes sociais. Mas, aliás, vamos antes só terminar esse assunto das novas levas, porque você falou que veio uma leva de políticos novos que tendem a ser mais moderados, né? Tendem a ser mais consultores de pontes, a dialogantes, a entender vários lados, né? Então você acha que no futuro próximo o Brasil terá uma política com o fim, ou pelo menos com uma redução da polarização que vivenciamos, uma política com menos embates ideológicos, ou a polarização é um fator que vai permanecer na política brasileira e esses líderes mais moderados terão dificuldade em encontrar o seu caminho numa sociedade tão dividida como aquela brasileira? Eu acho que a gente ainda vai ter um período, né, de polarização, né? Eu acho que a gente ainda tem, mas se a gente for analisar comparando a eleição desse ano com a última eleição presidencial, já deu uma melhorada, já deu uma reduzida. Se a gente for ver os resultados eleitorais, o maravilhoso, por exemplo, resultado do PSD, que é um partido de centro, né, que está, por exemplo, num governo Tarcísio, mas está no governo Lula, eu acho que responde muito a essa questão, né? Eu acho que existe quase que um cansaço do embate político para o eleitor, né? O eleitor tem buscado se identificar com uma vertente que lhe parece mais condizente com o seu voto, mas moderada. Então, assim, eu acho que ainda, claro, a gente vai ter um período ainda de polarização, mas eu tendo a achar, né, que nós teremos um número maior de candidatos à presidência da República moderados do que radicais. Perfeito. Vamos continuar esse papo no próximo bloco. Antes disso, um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com a presidente e fundadora do Grupo Voto para conversar sobre a importância da diplomacia empresarial. Então não sai daí, voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks, onde o papo é sobre diplomacia empresarial, a importância da atuação de grupos que representam empresas e explicam para o poder público o que está acontecendo na economia brasileira e na sociedade também brasileira. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a fundadora e presidente do Grupo Voto, a Karen Misculin. Karen, você estava falando no último bloco sobre a importância das redes sociais, cada vez maior na política brasileira. Muitos políticos, cada vez mais, são eleitos, se elegem graças a sua relevância nas redes sociais e a importância de saber comunicar, saber usar esse instrumento, o que não é trivial, nem muitos políticos sabem fazer isso, né, especialmente a velha guarda. Mas eu queria te perguntar também a importância das redes sociais para
a população como forma de pressão na política, porque vimos nos últimos anos que vários projetos de lei foram engavetados ou foram aprovados com maior celeridade graças à pressão oriunda das redes sociais. Caso típico foi o PL 2360, chamado PL da censura, né, o PL das fake news, que foi engavetado após uma fortíssima pressão vindo da população contra um legislativo que estava prestes a aprovar esta mudança. Na sua opinião, as redes sociais se tornaram um instrumento eficaz para que a sociedade brasileira oriente a política ou estão sendo utilizadas de uma forma exagerada, os políticos não sabem ler aquilo que vem entre os comentários, ainda estamos num momento assim não muito definido sobre o quanto esse instrumento pode e deve ser utilizado? Bom, eu acho que nós ainda estamos aprendendo, né, como sociedade e como eleitores, a usar as redes sociais. Porque é uma coisa muito nova. A gente, até pouco tempo atrás, tinha medo de se manifestar sobre política, tinha medo de discutir política. A maioria das pessoas não tinha política na sua pauta do dia a dia. Não tinha política para ser discutida na sala de jantar, para ser discutida no grupo de amigos. A política, eu sempre digo, que bom, graças a Deus, a política virou pauta do dia para a maior parte da população. Hoje, é difícil alguém que não saiba, por exemplo, quem é o prefeito da sua cidade, quem sabe quem é o presidente, com quem foi o ex-presidente, que não acompanha a política de alguma forma, né? Até porque também veículos de comunicação, por exemplo, que eram só impressos, que eram só TV, também foram para as mídias sociais, também foram para as redes sociais. Então, eu acho que a principal transformação é a política virou pauta do dia para a sociedade. E isso é bom, é ótimo. Eu acho maravilhoso, porque quanto mais capacitado politicamente, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre os atores políticos, sobre os processos políticos, melhor. O que acontece? Como tudo que é novo, às vezes as pessoas se lambuzam, né? Então, existe, eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizado, até porque do ponto de vista de legislação, também estamos aprendendo, as coisas estão acontecendo, né? As legislações estão sendo criadas de acordo com as demandas, de acordo com o que acontece. Então, eu acho que a gente ainda está num processo. Mas uma coisa é fato, as vertentes políticas, né? Os líderes políticos que ainda não entenderam a força das redes sociais, seja para ajudá-los a ter um bom mandato parlamentar, seja para ajudá-los no processo eleitoral, não entendeu nada do que está acontecendo, né? Porque a força das redes sociais hoje é absolutamente fundamental para uma campanha política, para um planejamento de comunicação política. Aí tem alguns que dizem, mas tem um fulano e beltrano que fizeram independente da... Óbvio que tem, até porque tem muita gente nos interiores desse Brasil, que é gigante, que não tem acesso nem a celular, né? Então ainda tem, mas assim, a macropolítica, ela passa pelas redes sociais e também é um instrumento fortíssimo para o eleitor. Hoje, eu acho que o eleitor, assim, seria injusto ele dizer que ele não tem acesso aos parlamentares, que ele não tem acesso aos governadores para colocar suas demandas. Todo mundo tem acesso. É difícil um líder político que não tenha uma rede social, seja Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, assim, o nosso poder como eleitor, ele aumenta significativamente, o nosso poder de cobrança aumenta significativamente. Então, assim, não usa quem realmente não quiser usar. E é uma ferramenta que a gente deve organizadamente, né, e civilizadamente, eu acho, usar da melhor forma para poder colocar as nossas demandas, para poder se fortalecer como sociedade e poder lutar por aquilo que a gente acha que é o melhor para o nosso país. Só terminando telegraficamente esse assunto, na sua opinião, a direita, a esquerda, quem que sabe usar melhor as redes sociais, também na base dos resultados eleitorais que vimos nos últimos anos? Eu acho que teve uma virada muito interessante, né? Eu acho que a esquerda sempre foi muito organizada em comunicação, sempre foi extraordinária em comunicação, melhor que a direita, até do ponto de vista de vídeos, de narrativas, assim, dava um banho na direita. Porém, com o advento das redes sociais, eu acho que a direita dominou
um setor a partir principalmente ali de 2020, né? E nessa última eleição municipal, eu acho que a direita conseguiu cavar um espaço, né, e criar narrativas mais consolidadas que a esquerda. Assim, eu acho que eles se organizaram melhor nesses últimos anos do ponto de vista de poder de mídia social. Até porque esquecemos entre as lideranças jovens que citamos o Nicolas Ferreira, né, que se elegeu graças também ao ótimo trabalho que ele fez nas redes sociais, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Também, último ponto telegráfico sobre essa questão, não fica mais difícil decifrar as tendências políticas quando tem uma certa interferência das redes sociais na tomada de decisão dos políticos? Porque, por exemplo, no caso do PL 2630, parecia que tudo a entender que seria aprovado rapidamente até no Congresso. Pressão nas redes sociais, o próprio presidente Arthur Lira engavetou esse PL. Não fica mais difícil para um grupo como o Voto prever, né, a tendência da política brasileira por causa desta ingerência, interferência até positiva das redes sociais? E como que vocês tentam limitar esse problema? Eu acho que, claro, né, digamos assim, é um agravante, né, dentro da análise política, porque é muito rápido e é muito forte. Inesperado, às vezes, né? Inesperado. Às vezes vem ondas na internet, assim, que é muito forte, são 24 horas que muda uma eleição. Mas, digamos assim, que o lastro, né, construído, ele pode, como a gente viu aqui em São Paulo, por exemplo, ele pode ter um solavanco, mas dependendo da estrutura que está feita, dependendo da base eleitoral, a gente consegue entender se aquilo tem força, né, de chegar até o fim e impactar um resultado ou não, né? Eu acho que até essa questão das eleições municipais aqui em São Paulo é o retrato disso, né? Com a chegada do Pablo Marçal. Que foi aquela zebra que foi, mas assim, começou muito rápido, né? Sim. E para quem está acostumado com política, assim, acho que já tinha uma tendência que era difícil conseguir se manter justamente pela rapidez que chegou antes do tempo, claro, né? E pela falta, assim, de base. Então, assim, acho que tem, claro, variantes muito importantes, né? Que hoje as redes trazem, que impactam os resultados, mas ainda se sobressai, né? Um trabalho estrutural, assim, de base partidária, de lideranças partidárias, assim, que acabam sendo, né, muito fortes nesse processo eleitoral. Interessante, falando um pouco de São Paulo, né? Porque Pablo Marçal quase chegou no segundo turno, por pouquíssimos votos, inclusive durante toda a apuração ele estava junto com o Nunes no segundo turno, só no finalzinho chegaram os votos de algumas periferias e o Boulos chegou no segundo turno. Mas, na sua opinião, outsiders, né, políticos inesperados como Pablo Marçal, serão algo mais comum no futuro nas eleições brasileiras? Pablo Marçal era um ponto fora da curva só em São Paulo? Será difícil repetir esse tipo de situação em outros contextos? Ou, de fato, o brasileiro está até cansado de uma classe política já conhecida e está buscando qualquer tipo de personagem que venha de fora desse ambiente para expressar um descontentamento, né, que eventualmente se transforma em uma vitória eleitoral? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Mais ou menos outsiders? Carlos, eu acho que isso é uma característica que não é uma novidade no Brasil. A novidade foi sair das redes sociais. Mas a gente teve, por exemplo, um Tiririca, né, que saiu da TV, que foi um voto de protesto. A gente teve um Macaco Simão no Rio de Janeiro. E isso faz parte da política e faz parte da política brasileira, né? Nós elegemos algumas pessoas como voto de protesto, né? Isso está mais rápido e mais fácil, digamos, através das redes sociais, porque hoje, né, a gente sabe, todo mundo é formador de opinião, todo mundo é coach, todo mundo é... Então, assim, ficou mais fácil de lideranças surgirem, né? Mas eu não acho, assim, que seja uma coisa descolada do que a gente já viu no histórico do Brasil. A gente já teve muitos votos de protesto e isso é uma coisa natural da democracia. Isso é uma coisa natural não só da democracia brasileira, mas do mundo, né? E deve, obviamente, cada eleição a gente ter um ou outro que dispõe dessa forma.
Último ponto também, antes de encerrar o nosso bloco. Em 20 anos de atividade do Grupo Voto, a gente falou, você viu vários presidentes se alternando no poder, vários momentos da política e da economia do Brasil também, momentos de grande crescimento econômico, momentos da pior crise econômica do Brasil desde 29. Qual foi o momento em que você sentiu maior tensão, maior preocupação entre os associados do Grupo Voto? Crise do governo Dilma, MP 579, que alterou do nada o sistema elétrico, governo Lula também criou novos impostos via MP, governo Bolsonaro durante a pandemia. Quais foram os momentos, ou crise dos caminhoneiros, né, greve dos caminhoneiros, quais foram os momentos, ou o momento em que você sentiu maior preocupação entre os associados do Grupo Voto e como resolver essa angústia, eventualmente limitando o dano que uma decisão extemporânea, como uma medida provisória, pode acarretar para a economia? Eu acho que o momento mais difícil, assim, nessa nossa trajetória de 20 anos, né? Eu acho que um dos momentos mais difíceis do Brasil, mas eu acho que do ponto de vista de interlocução, né? Do ponto de vista de insegurança, foi, sem dúvida, o impeachment da presidente Dilma, né? Não só o impeachment, mas o pré-impeachment, né? Eu lembro que 10 dias antes do impeachment, a gente fez um evento com o presidente Temer, então vice-presidente. Né? E foi uma comoção. Eu lembro que o lugar onde a gente fez o evento, eles tiveram que bloquear todas as quadras, porque tinha muita gente. Foi na época em Porto Alegre, foram empresários do Brasil todo, porque existia uma ânsia muito grande de querer entender o que ia acontecer. Né? E não só o que ia acontecer com o governo, se ela ia cair, não ia cair, mas de entender o que ia acontecer com o Brasil, o que ia acontecer com aquelas forças políticas que estavam envolvidas, né? Quem seriam as forças que emergeriam daquele processo. Então, eu acho que aquele momento do impeachment da presidente Dilma foi um momento assim, muito triste, né, para o Brasil, assim, do ponto de vista institucional, de muita insegurança política, de muita insegurança econômica, né, de investimentos retraídos. Então, eu acho que nesses 20 anos, não foram poucos, né, porque a gente teve um outro momento também muito tenso, que foi o mensalão e tudo o que envolveu o mensalão. A Lava Jato também, a né? Lava Jato, a prisão do presidente Lula. Então, assim, foram a gente fez no nosso aniversário de 20 anos, agora, segunda-feira, uma grande festa. Eu disse, foram 20 anos, que se a gente for contar um livro, parecem 100, porque aconteceu muita coisa, né, nestes anos, assim, e que coisa fantástica é poder olhar para trás e ver que é um país que tem, sim, as suas instituições sólidas o suficiente para passar por tudo isso e sobreviver. Como eu falo, porque teve momentos que parecia que alguém ia chegar, apagar a luz e acabou tudo, né? E quando a gente vê, o povo está lá, as pessoas continuam trabalhando, a gente continua correndo atrás, a economia vai reagindo, vão surgindo novas lideranças, as eleições vão acontecendo e tudo vai entrando nos trilhos. Então, eu falo assim, o Brasil, eu amo, né? E acho um país assim extraordinário, porque com tudo isso que acontece, nós temos na política brasileira assim, grandes líderes, nós temos no empresariado brasileiro grandes líderes e pessoas capazes de, nesses momentos de intensa crise, conseguir respirar, unir forças e encontrar caminhos para o país sobreviver. Então, em uma palavra, eu preciso chamar o break, em uma resposta rápida, você não tem medo ou se preocupa por solavancos institucionais ou convulsões sociais no Brasil. O Brasil, para você, é mais sólido do que aparece na mídia ou na opinião pública em geral? Eu acho que a gente teve, tudo isso que a gente falou são solavancos, né? Mas eu acho que esses últimos 20 anos mostram que nós temos instituições sólidas o suficiente para não ter um rompimento institucional. Perfeito. Vamos para o último intervalo, já voltamos com a fundadora e presidente do Grupo Voto, a Karine Sculin, para falar da importância da diplomacia empresarial. Não sai daí, voltamos já já. E
de volta para o último bloco do nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a importância da diplomacia empresarial. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a presidente e fundadora do Grupo Voto, a Karine Scolin. Karine, a gente estava falando sobre as mudanças de governos nos últimos 20 anos, né, a atuação do Grupo Voto. Como é que vocês conseguem falar com todo mundo? Porque num Brasil tão polarizado, tão difícil, onde a dialética política se tornou um campo de batalha, onde não se fazem prisioneiros, por sinal, vocês conseguem ter uma interlocução com todos os atores de todos os partidos que acabam se alternando no poder, né? Como isso é possível e uma coisa que é normal lá fora, né, no mundo inteiro, vamos dizer assim, o normal diálogo, né, entre posições diferentes é algo absolutamente corriqueiro. Aqui no Brasil parece quase heresia, né? E como é que vocês conseguem transitar lá em Brasília sem ser taxados de ser de esquerda ou de direita, né, e serem escanteados, vamos dizer assim? Carlos, é um desafio, né? Não é fácil, mas é maravilhoso. Porque eu falo, a política, ela é um exercício, né? Ela é um exercício que serve, assim, para a vida. E eu acho que uma coisa fundamental nesse relacionamento é o respeito. Primeiro, assim, respeito pelos resultados eleitorais, né? Eu sempre falo, os governos passam, as empresas ficam. Os governos passam, as pessoas ficam. E em Brasília, né, na política brasileira, assim como vários setores empresariais, as cadeiras mudam, mas normalmente são as mesmas pessoas, né? Então, o que é o processo assim, que a gente usa muito na Voto, né? A cada governo, obviamente, como a gente faz muito evento e os eventos têm muita exposição pública, é natural que a gente seja taxado desse ou daquele, normalmente do governo da vez, né? Mas o mais importante para nós é o respeito a todos os governos eleitos, né, democraticamente, o respeito pelos projetos de governo. E uma coisa que eu aprendi para mim, o maior líder empresarial desse país, que é o Dr. Jorge Gerdau, que uma vez me disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci na vida, que foi o seguinte: não interessa se a gente gosta ou se a gente não gosta de um governo. A nossa missão como cidadão é achar sempre uma porta aberta para a gente poder entrar e ajudar. E é isso que a gente faz. Todos os governos, a gente tenta encontrar portas abertas para se colocar à disposição, para conectar as empresas e para ajudar. Porque em todos os governos tem pessoas absolutamente capacitadas, tem pessoas absolutamente comprometidas com o desenvolvimento do país. Mas tem tudo. Eu sempre falo, como tem em outros setores, tem também em governos. Mas tem muita gente capacitada, muita gente comprometida, e são essas pessoas que a gente busca para tentar estabelecer um trabalho, para poder estender uma mão, para poder ajudar e para trazer também para perto de nós. Um exemplo disso, nós tivemos agora o nosso jantar comemorativo aos 20 anos do Grupo Voto, que foi nessa segunda-feira na Hípica Paulista, um evento assim maravilhoso, né? Um sonho realizado, e nós conseguimos fazer uma coisa que parece inusitada, mas foi levar representantes do governo Lula, representantes do governo Temer, o próprio presidente Michel Temer estava lá, representantes do governo Bolsonaro, e todos pacífica e harmoniosamente convivendo, né? É possível, sim, ter harmonia. E quando eu vejo algumas pessoas assim muito indignadas, que às vezes votaram num político, e porque o político era de esquerda ou que era de direita, dá com um pouco ver conversando com um de uma linha oposta e ficam muito revoltados, as pessoas esquecem de uma coisa fundamental de um líder político, que é o diálogo. É preciso o diálogo, é preciso ouvir o outro lado, até para também poder fazer uma autocrítica, às vezes, se tu está 100% certo ou não, para aprender, para somar, né? O diálogo faz parte da vida política. Então é muito difícil, né, que a gente possa estar sempre criticando o diálogo e a interação entre oponentes, porque o que a gente precisa torcer no Brasil como cidadão é justamente para que a moderação seja uma constante, né? A gente precisa de moderação nesse país para poder unir as forças políticas, para poder unir as forças empresariais, achar consensos para a gente poder avançar e realmente assim ter o país justo, seguro
e com o seu potencial gigante desenvolvido. Já é uma política feita por adversários e não por inimigos, né? Karen, último ponto, você citou no começo do nosso papo que o Grupo Voto foi crescendo e vocês criaram também um braço, né, de gestão de crise. Como é que funciona isso, né, para o nosso público entender? Como que atua uma empresa como o Grupo Voto numa gestão de uma crise de imagem, crise eventualmente de uma legislação imprevista que foi aprovada? A empresa liga para vocês e fala, por favor, me ajudem, ou vocês já conseguem monitorar o que está por vindo e auxiliam a empresa para resolver, para solucionar essa crise? Como é que funciona a dinâmica disso? A nossa gestão de crise é muito ligada à comunicação, né, e à comunicação institucional. Então, é voltada para o lado reputacional, digamos, das empresas, né? Então, a gente acaba, obviamente, tendo esse núcleo para atender os nossos próprios clientes, né? Ela surgiu em função da necessidade de um cliente, aí depois a gente acabou criando um núcleo que se consolidou e que a gente adora. Eu adoro uma gestão de crise, porque eu sempre acho que a crise, ela potencializa o que tem de melhor em cada um, porque é como passar um canhão, assim, a gente voa e é obrigada 24 horas por dia a trabalhar e realmente dar o seu melhor. Então a gente trabalha muito conectado às nossas empresas para auxiliar em algum abalo, ou, que é o mais importante de tudo, né, o monitoramento e a prevenção de crise reputacional. E hoje as empresas, até pelo advento das redes sociais, estão muito são muito sensíveis, né, a essa causa, porque qualquer um hoje, que é o que a gente estava falando, se acha no direito, né, de criticar a atuação de uma empresa por um lado ou por outro, às vezes positivamente, às vezes negativamente, mas então a gente tem que estar sempre com uma estrutura de comunicação muito estruturada, né, deixar uma comunicação institucional muito clara, estar com seus stakeholders assim, sempre muito cientes, né, de qual é a missão, de qual é o papel da empresa, para que numa hora de uma crise, que acontece na micro, na pequena, na grande, acontece com todo mundo, acontece na vida pessoal, a gente entre para fazer essa gestão para poder evitar que o nome, que a reputação da empresa seja abalada. Perfeito. E quando, por exemplo, só para terminar que temos só um minutinho, e quando a crise vem de fora, de um comportamento, por exemplo, a gente viu, no caso recente, o supermercado que parou de comprar carne brasileira porque a decisão não veio do Brasil, veio de fora. Uhum. Como é que vocês atuam nesse aspecto? Tem como salvar? Ou, por exemplo, uma companhia aérea que comete algum problema vindo também de uma decisão não do executivo brasileiro, como aconteceu recentemente. Como é que vocês conseguem segurar a onda, né, desses casos, se é possível, ou simplesmente vai deixar passar porque não tem muito o que fazer? Esse caso que tu mencionou, né, do supermercado, foi um caso, assim, impressionante, porque é uma coisa que não acontece normalmente em multinacional, né, principalmente uma multinacional com essa densidade geográfica, né, eles estão praticamente no mundo todo, que é uma decisão global, desconectada com da a matriz local. Brasileira, sim, da operação brasileira. Porque cada país tem a sua cultura e a sua forma de enxergar. Então, nesse caso, foi uma desconexão absoluta que impactou de uma forma, assim, impressionante a operação local, né? Tem momentos de crise, como tu falou, que no auge da crise, o melhor realmente é silenciar. Porque tem coisas que não tem argumento, né? E às vezes, não é nem que não tem argumento, às vezes o CEO local, ele é tão surpreendido quanto o seu consumidor. Então, essa questão assim, do deslocamento da comunicação global com o regional não é uma coisa normal assim, em grandes companhias, mas quando acontece, e foi o que a gente viu no Brasil, pode causar danos, muitas vezes, irreversíveis a curto prazo. Claro, só isso mereceria uma hora, um novo Talks para falar sobre esse assunto. Infelizmente, o tempo é tirano, mas eu queria agradecer muitíssimo a participação da Karen Scolin, fundadora e presidente do Grupo Voto. Karen, foi um prazer tê-la conosco e volte sempre. Prazer, muito obrigada, uma alegria estar aqui. Muito obrigado e muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Nós vemos na semana que vem para mais um BMC Talks para falar
falar sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Continuem com a nossa programação aqui na BMC e até mais.